dia pessoal, aqui é o Rafael, professor de História. Estamos dando continuidade ao vídeo anterior sobre Era Vargas, em que nós tratamos do governo provisório. Agora nós entramos na segunda etapa, denominado governo constitucional. Quais são as características desse governo constitucional? Primeiro que o Vargas, espertamente, com seus arranjos políticos, militares, a elite brasileira, resolve então, contrariando o que dizia o Código Eleitoral e contrariando o que vai dizer a própria Constituição elaborada naquele período em 34, que as eleições seriam diretas, as eleições acabam acontecendo de maneira indireta. E nessa eleição indireta, Getúlio Vargas novamente é eleito, aqui pela primeira vez, é eleito presidente do país de maneira indireta, não esqueçam desse termo, contrariando o que dizia o Código Eleitoral de 32 e contrariando o que dizia a própria Constituição de 34. E aí ele irá permanecer por 3 anos nesse período. Então, de 34 até 37 é o período que nós vamos denominá-lo de período constitucional. O que nós temos durante esse período constitucional? Vargas permanecendo no poder, ele vai gerar controvérsias dos seus grupos políticos ali daquele período. Entre esses dois grupos, dentro do período constitucional, qual que a gente tem que ter em mente? Dois grupos de polos opostos. Do lado direito nós temos na extrema direita ali a A e B, Ação Integralista Brasileira, e na extrema esquerda nós teremos a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Então a A e B, na eleição de 34, acaba apoiando Getúlio Vargas como presidente, pensando já nas eleições dos próximos 4 anos. Então era previsto na Constituição de 34 que o Vargas ficaria até 38 e que não ocorreria uma reeleição. A possibilidade de reeleição naquele momento não existia, diferente de hoje, que nós temos o Instituto da Reeleição. Na Constituição de 34 não era previsto a possibilidade da reeleição. Então alguma coisa vai acontecer ali em 38 ou anteriormente que vai fazer com que o Vargas permaneça até os 45, que a gente já falou lá no vídeo anterior. Quem é esses dois grupos que vão travar a partir então de agora em 34 com o Vargas, essas disputas? A Aliança Nacional Libertadora e a A e B têm características opostas. A A e B, vamos começar por ela, de extrema direita, liderada por um camarada chamado Plínio Salgado, que tem 3 características muito marcantes que você tem que ter na sua mente: o antiliberalismo, o anticomunismo e o nacionalismo exacerbado. De onde que vem essa inspiração dos integralistas, como eles eram denominados? Do nazifascismo europeu. Então você tem uma influência nazifascista na A e B? Sim, a A e B se caracteriza por características que você encontra no nazifascismo. O anticomunismo, então a aversão aos comunistas, o antiliberalismo, aqui pensando no capitalismo norte-americano e de parte da Europa Ocidental, e o nacionalismo exacerbado, que a gente chama de nazismo, por exemplo, na Alemanha, de fascismo na Itália, são nacionalismos exacerbados. Então a A e B tem essa característica. Lemas, símbolos que estão presentes na A e B. Como lema eles têm Deus, Pátria e Família, correto? Como símbolo, eles têm a letra sigma, nosso editor vai colocar aqui a letra sigma. Como comprimento, eles têm a palavra Anauê, que em tupi quer dizer somos todos irmãos. A letra sigma significa soma, a palavra Anauê significa somos todos irmãos. Então há uma ideia de patriotismo exacerbado muito forte na Ação Integralista Brasileira, correto? Esse grupo vai apoiar o Vargas até 1937. Mais à frente a gente vai falar sobre essa interrupção de apoio em 37 por parte da A e B. A ANL tem uma outra característica, de extrema esquerda, que vai seguir então as linhas do stalinismo, da União Soviética, de orientação, portanto, comunista, contrário da ANB, e que tem alguns princípios. Como lema eles vão ter pão, paz, terra e liberdade. Muito semelhante ao lema da Revolução Russa lá de pão, paz e terra, empregado lá pelos sovietes. Então, paz, terra e liberdade presente aqui na ANL. Seu líder máximo,
Luiz Carlos Prestes, que vai ser muito importante daqui a pouco para a gente. Então, Luiz Carlos Prestes, líder comunista, então a ANL vai ter essa ligação com o Partido Comunista do Brasil, fundado lá em 1922, princípios, objetivos, quais eram as ideias principais da ANL. Reforma agrária, nacionalização de algumas áreas, como por exemplo, mineração, poços artesianos, alguns bancos, então dá uma característica também nacional, sobretudo sobre a questão da economia, e tem também como líder máximo o Luiz Carlos Prestes, que a gente já tratou aqui. A ANL surge ali por volta de março de 1935 e meses depois ela já é colocada na ilegalidade por Getúlio Vargas, porque obviamente a ANL é contrária ao posicionamento ideológico do que o Vargas vai seguir, que tem um posicionamento muito mais próximo da AIB, por isso a AIB apoia Getúlio Vargas e a ANL não. Então ela dura poucos meses, é colocada na ilegalidade, seus membros são perseguidos e presos, O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, vai ser preso em 1936. Então, em função dessa cassação dos registros da ANL, a ANL resolve então articular na ilegalidade já, um golpe em relação ao governo Vargas. Essa tentativa de golpe vai ser denominada de intentona comunista. Então, quartéis do Rio de Janeiro e de Recife tentam um motim contra o governo Vargas, mas ele não se dispersa pelo Brasil. Então, sem apoio, rapidamente o governo central consegue sufocar esse movimento. E aí Vargas, então, consegue, tem um objetivo ali positivo dentro do seu governo em relação a essa disputa com a ANL e com os membros comunistas. Logo em seguida, o Luiz Carlos Prestes também é preso junto com a sua parceira Olga Benário, que meses depois é enviada à Alemanha nazista, e lá ela vai ser executada num campo de concentração, e a sua filha vai voltar ao Brasil, ela dá à luz num campo de concentração, a sua filha é trazida pela família do Luiz Carlos Prestes e ela é criada aqui por Prestes posteriormente, depois de solto, e pela sua família, e hoje é uma professora aposentada da Unicamp de História, coincidentemente, chamada de Anita Leocádia Prestes. Após isso, nós temos aí então um pretexto para o Vargas contrariar algumas medidas constitucionais. Porque a Constituição de 34, a gente tem que ter isso muito claro, ela tem um viés democrático. Só que com as atitudes do Vargas, esse viés democrático ele vai sendo cada vez mais deixado de lado. Então as medidas adotadas por Vargas, sobretudo em relação a estados de sítio, vai fazer com que essa Constituição democrática de 34 seja constantemente desrespeitada pelo governo Vargas. E aí ele vai utilizar como pretexto a intentona comunista, foi a tentativa do golpe comunista de derrubar o governo Vargas, e um plano que não foi criado pelos comunistas, mas que vai ser atribuído a eles, chamado Plano Cohen. Coloca aqui, editor, o nomezinho do plano, Plano Cohen. Qual que é a ideia do Plano Cohen? Que os comunistas tentariam novamente um golpe para instaurar o comunismo no Brasil. Então essa sombra comunista, que permeia boa parte da classe média e dos ricos do Brasil, o medo do comunismo, ele é presente no governo Vargas e em outros períodos da nossa história. Então não é só o Vargas que vai utilizar o perigo comunista como pretexto, como desculpa para instaurar um regime mais duro. Então, com o Plano Cohen, com a intentona comunista, a gente encerra o governo constitucional, porque o Vargas agora vai fazer boa parte das medidas que ele fez lá em 30, a gente vai iniciar o próximo vídeo falando disso, ele vai então iniciar um novo período. Então ele aproveita desses pretextos e instaura, a partir de agora, novembro de 37, uma nova fase do seu governo, denominado Estado Novo. E nós também vamos dar uma característica para ele, que é da ditadura varguista, mas eles vão dizer Estado Novo, ok? Então até a próxima, um abraço para vocês, curtam, deem lá suas sugestões de melhoria, ok? Abraço e até mais.